E aí galera, beleza? Tudo bom, povo da Terra? Então vamos lá, pessoal, que é o professor Jordão e a aula de hoje é sobre gravitação universal de Newton, a lei da gravitação. Bom, essa lei foi descoberta pelo grande físico Isaac Newton, físico inglês, que viveu ali no século 17. E em 1687 ele publicou uma importante obra, um livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Filosofia natural aí no caso é a física. E neste livro, além das leis do movimento, né, primeira, segunda e terceira lei de Newton, tinha também a lei da gravitação universal descoberta por ele, certo? Então, partindo das leis de Kepler, o Isaac Newton ele conseguiu descobrir aí a lei da atração gravitacional dos corpos. Bom, então vamos lá, continuando aí. Ó, essa força gravitacional, pessoal, é uma das 4 forças fundamentais da natureza. E apesar de ser a mais fraca das forças fundamentais, ela age entre todos os objetos por causa de suas massas. Então é uma força que depende da massa dos corpos. Então você tem 2 corpos, esses corpos têm massa, ok? E devido à sua massa, um é atraído na direção do outro, ok? Existe uma atração entre eles. Bom, na natureza você tem aí 4 forças fundamentais. Você tem a força gravitacional, que é a mais fraca de todas. Você tem a força nuclear forte, que é a mais intensa de todas. Você tem a força eletromagnética e a força nuclear fraca. Então, dessas 4 forças, a gravitacional é a mais fraca, mas ela também é uma das mais importantes, porque é ela que mantém, né, os planetas girando em torno das estrelas, as estrelas girando, né, em torno de um centro comum, chamado centro da galáxia, né, e isso aí tem várias importâncias. Então, olha só aqui, ó, a força da gravidade mantém os objetos celestes unidos e ligados. Então, você tem aí, ó, qualquer coisa girando em torno da Terra, é porque está sendo puxado, né, na direção do planeta. Assim como o planeta é puxado na direção do objeto que gira, que orbita o planeta. Seja um satélite artificial, seja a Lua, qualquer coisa que esteja girando em torno da Terra, ou girando em torno do Sol, ou girando em torno de qualquer outro corpo aí. Belezinha? Bom, como a força gravitacional, ela depende das massas, e é uma força das fundamentais, a mais fraca, então você só vai perceber a força gravitacional quando você tiver corpos de grande massa, como planetas, luas, asteroides, estrelas e assim por diante. Ó, você pegar o Sol, né? O Sol é formado principalmente aí de hidrogênio e hélio. Esses gases aquecidos que formam o Sol, eles se mantêm ali juntos, né? Devido à atração gravitacional. Então toda essa massa do Sol gera uma força que mantém esses gases presos, fazendo com que o Sol tenha um formato esférico. Os planetas presos às suas órbitas, né, girando em torno da estrela, no nosso caso em torno do Sol, a Lua girando em torno da Terra e assim por diante. Pessoal, a força da gravidade da Lua e do Sol causa as marés oceânicas na Terra. Então, olha só, a atração gravitacional entre a Terra e a Lua gera uma força puxando a Terra na direção da Lua. No caso dos oceanos, como é uma massa mais móvel, mais elástica, então os oceanos, né, se distendem mais na direção da Lua. Então, como o planeta tem a sua própria rotação, isso faz com que as águas dos oceanos avancem um pouco para dentro do continente. A maré é alta e quando a maré baixa, essa água recua. Só que o Sol também produz esse efeito de maré aí. Belezinha? Bom, esse efeito de maré ocorre também sobre os continentes, só que a distensão dos continentes aí é de uns 30 centímetros no máximo, ok? Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre o limite de Roche, tá? Então você tem 2 corpos aí de grande massa. Quando eles se aproximam muito, o efeito de maré é tão grande sobre a estrutura do planeta, sobre a estrutura do corpo de grande massa, que acaba fragmentando este corpo aí. Então ele chama efeito Roche, né? Então eu vou fazer um vídeo sobre isso. Bom, continuando aí, povo. Ó,
Já se inscreveram no canal, deram um likezinho? Então vamos lá, pessoal, se inscreve, dá um like e compartilha aí, belezinha? Vamos lá. Ó, por causa da gravitação, os objetos sobre a Terra são atraídos para seu centro e também faz com que os corpos de grande massa tenham um formato esférico, certo? Então, todo corpo de grande massa ele vai ter um formato esférico, ok? Porque a força gravitacional é uma força que aponta para o centro do corpo, né? É uma força chamada de central. Então, isso acaba fazendo com que um corpo de grande massa acabe tendo um formato esférico. Belezinha? Bom, pessoal, a representação matemática e o cálculo da força gravitacional fazemos através dessa equação aqui, ó. Esse F é a força gravitacional em Newton, sistema internacional. Esse G aqui é a constante gravitacional. Ela vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metros quadrados, quilograma quadrado. Então esse valor aqui, se você tiver que fazer um cálculo com isso, esse valor é fornecido para você. Você não precisa decorar isso aqui, ó. Né? Então é por isso que a força gravitacional das 4 forças fundamentais é a menos intensa, ó. Tá vendo a intensidade da constante gravitacional? 10 elevado a menos 11, ok? Então é por isso que ela é menos intensa aí, mas ela é muito importante, ok? M1 e M2 são as massas dos corpos que estão interagindo, tipo a massa do Sol e a massa da Terra, ou a massa da Terra e a massa da Lua, ou a massa da Terra e a massa do seu corpo, ok? E esse R aqui é a distância entre o centro de massa de um corpo para outro, ok? Então esse R aqui é medido em metros, as massas em quilograma. Não se esqueça que esse R aqui, ó, que é a distância entre os centros de massa dos corpos, ele está ao quadrado, ok? Ó, então cuidado aqui na hora de fazer a continha. Bom, vamos ver aí, pessoal, um exemplo. 2 navios de 300 mil toneladas cada estão separados aí por uma distância de 100 metros entre seus centros de massa. Calcule o valor da força de atração gravitacional entre eles, ok? Então ele te deu aqui a constante gravitacional, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Olhando aqui para a unidade, ó, que está escrito, né, ó, quilograma, massa tem que estar em quilograma, distância tem que estar em metros, ó, ela está em metros, ok? E a força se obtém em newtons. Então eu vou ter que pegar essas toneladas aqui e transformar em quilograma. Então vamos lá. Usando a lei da gravitação universal e substituindo os valores dados na equação, notando que 300 mil toneladas, se T aqui é de tonelada, cada tonelada são 1.000 quilogramas, então 300 mil vezes 1.000, 300 milhões de quilogramas, ok? Bom, um jeito mais prático de escrever isso aqui, ó, 3 vezes 10 elevado à oitava, ó, você tem aqui, ó, 8 zeros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Então o expoente 8 são esses 8 zeros aqui, ó, 3, 10, oitava, quilograma. A distância entre os centros de massa é o R, né? Você pode usar D se quiser, tanto faz. É 100 metros, 100 metros é o mesmo que 10 elevado ao quadrado. Belezinha? 10 vezes 10, 100. Bom, tá aqui a equação, substitui os valores, ó. No lugar do G, 6,7, 10 elevado a menos 11. No lugar das massas aqui, ó, 3 10 oitava vezes 3 10 oitava, é 3 10 oitava ao quadrado. E o R aqui, ó, é 10 ao quadrado, não se esquecendo que tem que elevar ao quadrado aqui, ó, 10 ao quadrado elevado ao quadrado. Aqui vai dar 9 vezes 10 elevado a 16, ó, multiplica os expoentes. Aqui vai dar 10 elevado a quarta, ó, multiplica os expoentes. Então 9, 10 a 16 divide por 10 a quarta vai dar 9, 10 elevado ao quadrado. Multiplicando por esse valor aqui, você vai obter, ó, 603 newtons, é a força aí de atração entre eles. Pessoal, essa força aqui, ó, é insuficiente para você perceber a atração entre os navios. Por quê? Ela não consegue, né? Essa força não é suficiente para mover essa massa do navio e vencer a resistência da água. Então existe a resistência da água ao movimento do navio. E essa força aqui, ó, ela não é grande o suficiente para que consiga vencer essa resistência da água. Então você não vai observar o navio, né, um se aproximando do outro, devido à sua atração gravitacional, por causa que essa força aqui, ó, não é tão intensa o suficiente, não consegue vencer aqui a
a resistência da água. Se eles estivessem flutuando lá no espaço, fora da Terra, sim. Com o tempo, né, você iria ver que eles iriam se atrair até se encostar um no outro, né? Mas aqui na Terra, devido ao atrito com a água, isso não acontece. Bom, mais um exemplo aí, ó. Um satélite S gira em torno de um planeta P, numa órbita circular. Assinale dentre as opções abaixo aquela que melhor representa a resultante das forças que atuam sobre o satélite. Pessoal, um satélite girando em torno de um planeta, a única força que atua sobre ele é a força de atração gravitacional entre o satélite e o planeta, certinho? Então isso faz com que o satélite tenha peso, esse peso é que mantém o satélite aqui, ó, ligado à Terra, né? Ele só não cai na Terra porque ele gira em torno do planeta aqui, né? Ele só não cai no planeta porque ele gira em torno do planeta e a velocidade com que ele gira neutraliza o efeito da queda, né? Então, por inércia ele tende a sair pela tangente, mas ele está sendo puxado, então ele descreve aqui uma curva, né? Uma trajetória fechada em torno do planeta, e se ele tiver velocidade suficiente ele não cai, ok? Então a única força que atua sobre ele aí é a força peso e é a atração gravitacional entre eles aí. Então resposta B de bola, ó. A única força que atua sobre o satélite em órbita é a força gravitacional atrativa exercida pelo planeta. Joinha? Ó, mais um aí. Determine o valor da aceleração gravitacional na superfície da Terra. Sabendo que a massa do planeta é 5,972 vezes 10 a 24 kg, que o raio do planeta, que é a direção da superfície até o centro dele, é 6,371 10 a sexta metros, ó, tá tudo na unidade certo aqui, ó, quilograma a metro, e te deu a constante gravitacional. Bom, então vamos lá, pessoal. A aceleração gravitacional, ok? É só você pegar o peso e igualar o peso à força gravitacional. Aí você vai ver que a massa do corpo, né, que está na superfície do planeta é cancelada e sobra isso aqui, ó. Então, o G do planeta, né, a aceleração gravitacional de um planeta ou de um corpo de grande massa, como uma lua, um asteroide, é dado por isso aqui, ó. Gzão, que é a constante gravitacional, vezes a massa do corpo de grande massa, do planeta aí no caso, e esse D aqui seria o raio do planeta, no caso o raio da Terra. Belezinha? Então como é que se chegou nisso aqui, pessoal? É o peso, que é massa vezes gravidade, igual a força de atração gravitacional, Gzão, Emão vezes Eminho sobre D quadrado. O Eminho daqui, da força de atração gravitacional, cancela com Eminho, que multiplica aqui a gravidade, que é o peso, sobrou isso aqui, belezinha? Bom, substitui os valores, no lugar do Gzão você põe isso aqui, constante gravitacional, o M aqui é a massa da Terra, esse D é o raio da Terra, e aí faz essa conta, uma conta chata de fazer, certinho? Ó. Aqui ó, vai ser 10 elevado a 12, certinho? Vamos ter que multiplicar aqui esse número por este número, depois dividir por esse aqui ao quadrado. Bom, fazendo essa conta chatinha aí, você vai chegar no valor aproximado de 9,82 metros por segundo ao quadrado aí. Belezinha? Pessoal, se inscreve aí, dá um likezinho, compartilha, ativa o sininho aí para receber a notificação de novos vídeos. Joinha? Pessoal, mais um aí, ó. Lê as informações abaixo. Primeira afirmação, a galáxia Andrômeda exerce uma força sobre a Via Láctea, né? Então, a nossa galáxia, a Via Láctea, entre ela e Andrômeda existe aí uma força, né? Que nós vamos ver aqui, daqui a pouco qual é a resposta, certinho? O Sol exerce uma força sobre a Terra exerce uma força sobre um homem. Assinale a alternativa que se refere à natureza das forças mencionadas nas três situações, pessoal. Então, qual é a força aqui nas três situações? É uma força que depende da distância entre os corpos e de suas massas. Então, força gravitacional aí, belezinha? Olha lá, todas essas forças são de natureza gravitacional. Joinha! Ó, mais uma aí, pessoal. O ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo e uma câmera nova que iria substituir uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrar em órbita a 560 km de altura,
os astronautas se aproximaram do Hubble. 2 astronautas saíram da Atlântica e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: "Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno." Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta... Pessoal, 560 km de altura não é uma distância tão grande do planeta, ok? Então o peso que o telescópio tem na superfície da Terra e a 560 km de altura, essa diferença não é tão grande, né? É pequena, tá? Ele vai ser um pouco mais leve lá em cima, vai, mas é bem pequeno, ele vai continuar sendo pesadão, certinho? Inclusive é essa força, esse peso que ele tem, que mantém ele girando em torno da Terra, certinho? Então, essa afirmação aqui não é correta, certinho? Ó, não se justifica porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, nesse caso sobre o telescópio, e é responsável por manter o próprio telescópio em órbita aqui, tá? Então, no caso aqui, ó, não só a lei de Kepler, né? A lei da atração gravitacional de Newton aqui. Belezinha? Pessoal, chegamos ao final aí. Espero que você tenha gostado, certo? Também tem uma página lá, tem um perfil no Instagram. Você pode me seguir no Instagram lá. No Facebook também tem, certinho? Então se inscreve aí, dá um like, compartilha e até a próxima aí, pessoal. Tchau, tchau.